né? É sempre importante explicar, né, que eu não tenho culpa de chamar Maisel, ok? Isso foi uma falha, foi um erro do meu pai, né? Ele estava talvez num dia mau, mas eu já o perdoei por isso. As pessoas perguntam, o que significa Maisel? Nada, né? Absolutamente nada, né? Meu pai resolveu, ele achou que era uma boa ideia, pegar umas letras do nome dele e juntar com letras do nome da minha mãe, e saiu esse negócio, né? Maisel. Eu nasci em São Paulo. Meu pai, lógico, é nordestino, né? E por que eu digo lógico? Porque eu chamo Maisel. Vocês não percebem, mas o nordestino tem uma certa paixão por inventar nome para dar para os meninos. Alguém aqui está no meu clube de nomes infelizes? Eu sei que tem, gente. Não há igreja no Nordeste onde eu não tenha ido, onde eu tenha ido em que todo mundo tenha Roberto, a Adriana. Não. É sempre uma Gilcileide. Um negócio assim, né? Sim ou não? Irmã, você levantou a sua mão. Eu vi. Você quer ou tem coragem de falar o seu nome em voz alta, só para eu ouvir? Nossa! Gente, isso é um trava-língua, não é o nome? Edila Glice? Oi? Edila Clice. O pessoal fala como não é Glice, é Clice, como se fosse normal. Não é. É tudo junto ou é separado? Por que fizeram isso com você? Depois eu vou precisar escrever isso, porque eu vou precisar contar para outras pessoas que existe. Gente, tem uns nomes, assim, deixa para lá. E aí meu pai, tá vendo? Tem mais alguém aqui? Só para Edila Clice não ficar se sentindo, né, sozinha, discriminada? Hã? O pessoal hesita. Tem mais alguém assim? A pessoa assim... Michecleide, aí, pô. Devia ter sido o primeiro. É a senhora? Ufa, é a Nora. A Nora não está aqui, não. A mãe também. A mãe da Michecleide está. Cadê a mãe da Michecleide? Foi a senhora. Foi a senhora que deu esse nome para ela. Explica para mim, o que aconteceu? Michelane. Michelane de Michecleide. Michelane. Você já perdoou a sua mãe? Não? Vamos orar por reconciliação, irmã. Porque... Chega de rir do nosso nome, né? Chega. Mas eu significa, na verdade, eu perdoo. Perdoo meu pai por ter feito essa loucura comigo. Eu já o perdoei, tá tudo bem. E se você, minha irmã, precisar, né? Perdoa seus progenitores. Eu nasci em São Paulo, como eu disse. Meu pai é baiano, minha mãe é mineira, e eu tenho o privilégio de ser casado com uma nordestina. Amo o Nordeste, sou casado com a Márcia há quase 20 anos, né? Mês que vem, em maio, a gente faz 20 anos de casado. A gente tem um filho chamado Samuel Benjamin, ele tem 15 anos de idade, e nós fomos missionários na África durante alguns anos, plantamos igrejas entre povos não alcançados, um povo muçulmano, tradicionalmente muçulmano, mas sempre praticante das religiões africanas tradicionais.
Nosso povo se chama Songhai. Os Songhais são cerca de 3 milhões, 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de pessoas que estão ali espalhados entre Mali, Níger e Burkina Faso, todos no oeste africano. E durante um tempo eu estive ali, durante alguns anos, plantando igrejas, trabalhando com evangelização, com alcance de crianças e adolescentes por meio de atividades esportivas e por aí vai. E aí, depois de alguns anos, nós voltamos ao Brasil e aqui nós fundamos uma organização missionária chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, que é uma organização que trabalha especificamente no serviço à igreja de fala portuguesa em 9 países do mundo, para preparar cristãos para alcançar o maior bloco religioso não alcançado pelo evangelho em todo o mundo, que são os muçulmanos. Hoje, estima-se que haja cerca de 2 bilhões de muçulmanos no mundo, e a vasta maioria dos muçulmanos jamais ouviu o evangelho de Jesus. Cerca de 85% dos muçulmanos jamais conheceu pessoalmente um cristão. A vasta maioria deles, como disse, jamais ouviu a mensagem do evangelho. E durante cerca de 14 anos, nós trabalhamos especificamente com a formação de cristãos, não somente de missionários, mas de cristãos, membros de igrejas locais, para que eles pudessem ser equipados para evangelizar muçulmanos. Inclusive aqui na Paraíba nós temos muçulmanos, nós temos lá em João Pessoa um centro de estudos. Dia desses aí, no final do ano passado, eu vi um grupo de muçulmanos estrangeiros caminhando pelo centro ali de João Pessoa. Nós temos muçulmanos morando ali no bairro dos Estados, na Torre, em Jaguaribe. Nós temos visto o crescimento do Islã no mundo. No Brasil, por exemplo, nós temos mais ou menos 2 milhões de muçulmanos e que, infelizmente, permanecem distantes do evangelho, muitas vezes porque nós não queremos fazer nada a respeito. Talvez seja o seu caso. A gente se mantenha longe dos muçulmanos por medo. Quando eu falo sobre muçulmanos, eu já sei que na sua cabeça tem um monte de coisa rodando, você já tem um conceito a respeito dos muçulmanos. Infelizmente, ou felizmente, o nosso conceito, ou o nosso pré-conceito sobre muçulmanos não é real, não corresponde à realidade. Eu vivi em alguns países, muçulmanos, de maioria muçulmana, e nesses lugares, meus melhores amigos eram muçulmanos. Nesses lugares eu fiquei doente, certa vez eu morava no interior, assim, sozinho, e eu fiquei doente, tive malária algumas vezes, e quando eu estava sozinho, quem cuidou de mim foi meu vizinho muçulmano, que fazia suas 5 orações na mesquita, o jejum, confissão, dava esmola, essa coisa toda, e me serviu sabendo que eu era cristão, sabendo que eu estava ali para pregar o evangelho, inclusive. Infelizmente, meus irmãos, a gente percebe que conceitos que não são bíblicos acabam tomando a primazia sobre a nossa cosmovisão. Jesus nos disse para levar o evangelho até os confins da terra, para amar o nosso inimigo, para orar por quem nos persegue, e por alguma razão a gente inventa um outro código pelo qual a gente decide viver, que não é aquilo que o Senhor Jesus nos manda fazer. Então eu quero encorajar você a se informar, a conhecer um pouco mais sobre a realidade dos muçulmanos, e você vai descobrir, foi o que eu descobri, que os muçulmanos estão mais prontos para receber o evangelho do que nós estamos para pregá-lo. É impressionante o que Deus tem feito no mundo muçulmano. É impressionante o número de conversões. Anos atrás eu fiz uma viagem até o Oriente Médio para socorrer refugiados por causa da surgimento do Estado Islâmico, aquela matança toda que aconteceu na Síria e no Iraque. E ali eu tive a oportunidade de conversar com refugiados, pessoas que fugiram da Síria, fugiram do Iraque, e alguns deles cristãos. Irmãos, é impressionante a quantidade de muçulmanos que têm tido sonhos e visões com Jesus Cristo.
Eu não sei se você acredita nessas coisas. Se você acredita, elas existem. Jesus está aparecendo em sonhos e visões. Se você não acredita, elas continuam a existir do mesmo jeito. Conheci gente que estava num calabouço na Síria, preso, e que ia ser executado 2 dias depois. Um homem. E aí, de repente, no meio da noite, ele abre os olhos e tem um homem dentro da cela dele. A grade não tinha sido aberta, o homem estava lá de roupas brancas, um aspecto diferente de tudo que ele já havia visto, e esse homem diz a ele: daqui 2 dias eu venho te libertar. E o homem some, porque ele é desses, né? Aí, 2 dias depois, os soldados vêm abrir a cela e ele pensou: acabou, né? Eu vou ser morto, vou ser executado. E os soldados falam assim: olha, saiu alguma coisa aí, um decreto, eu não sei o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu, mas você está livre, você pode ir embora. E o rapaz ficou: caramba, como assim? O que está acontecendo? E aí ele fugiu da Síria, ele e a sua família. Passou, sei lá, 2 anos. 2 cristãs começaram a visitar a casa dele e começaram a ter um relacionamento, né, com a mulher dele. Elas levavam mantimentos, né, cestas básicas e tal, a situação deles muito difícil por serem refugiados. E aí começaram um processo de evangelização com ela. E aí, ela muito simpática ao evangelho, e ele muito arredio. Então, toda vez que elas iam compartilhar a palavra com a esposa dele, ele saía de casa, para não ouvir aquele negócio, tal, não sei o quê. Não queria mandá-las embora, porque precisava da ajuda que elas estavam dando, mas ao mesmo tempo não queria ouvir o que elas tinham a dizer. E assim foi durante meses. Certo dia, ele está voltando para casa. Quando ele passa pela sala, as 2 cristãs estão compartilhando o evangelho com a esposa dele, como faziam já há meses. Ele meio que passa assim, sem sequer falar com elas, e enquanto ele está passando, ele as ouve lendo o 1º capítulo de Apocalipse com ela, com a mulher. De repente ele para, volta-se para as cristãs e fala assim: de quem vocês estão falando? Aí elas disseram: não, quem é esse homem? O que livro é esse? O que você está lendo? Era um livro de discipulado. Falou: olha, isso aqui é a descrição de Jesus que está no Apocalipse. Quem? Jesus. Me fale mais sobre ele. E aí elas falaram quem era Jesus. Ele pediu para ler novamente o texto de Apocalipse. E elas perguntaram: mas por que você está tão curioso? O que aconteceu? Aí ele disse: foi esse homem que estava na minha cela. E eu nunca soube quem ele era. Resultado, encurtando a história, esse homem se converteu e se tornou em um dos maiores evangelistas que tem ali naquela região que tem campos de refugiados. Quando a gente ouve essas histórias, e são muitas, eu cansei de entrevistar cristãos de origem muçulmana que se converteram após, que se converteram e tiveram em algum momento da vida um sonho, uma visão, uma aparição física de Jesus de Nazaré. Quando a gente ouve essas histórias, a gente faz exatamente isso. Glória a Deus. Joia. No final dessa viagem, eu estava numa região onde, do outro lado, eu conseguia ver a cidade de Jericó. E eu fiquei pensando, ali do outro lado está a cidade onde Jesus andou, onde Jesus curou o cego. Ali está a cidade onde Jesus pregou, onde ele falou de si mesmo, onde ele trouxe as boas novas do Evangelho. E hoje, 2000 anos depois, tem pessoas nessa região inteira que não conhecem a história de Jesus. E eu, que vim dos confins da terra, conheço a história, conheço o Evangelho. Alguma coisa está errada. E naquela noite, eu orando ali, olhando para a cidade ao longe de Jericó, pensando: Senhor, eu estou conhecendo um monte de gente que está tendo sonhos e visões com o Senhor.
eu realmente quase me ressinto disso, porque eu queria ter sonhos e visões com o Senhor. Eu queria ter vivido 2000 anos atrás para ver o Senhor pregando em uma esquina qualquer e provavelmente, eu espero, me apaixonar pelo Senhor e seguir o Senhor até o fim da minha vida. Eu queria ter esse tipo de experiência, mas eu não tenho. E outra coisa, eu não conheço muito brasileiro que está tendo sonho e visão com Jesus. Por quê? E eu percebi o Senhor me falando claramente. Só pode ter sido ele, porque não podia ter vindo da minha cabeça. Quando eu perguntei por que eu não vejo brasileiros, né, com tanta frequência, eu não conheço nenhum brasileiro que teve sonhos e visões com Jesus e tal. Não, se converteu, né? E eu percebi o Senhor me falando, eu apareço onde o meu corpo não está dando as caras. Eu estou aparecendo em sonhos e visões para muçulmanos, para hindus, para budistas, onde a minha igreja não está anunciando o meu nome. Quando a gente ouve uma história assim, geralmente a gente fala, glória a Deus, mas a gente devia pedir misericórdia. Por quê? Por mais belas que sejam essas histórias de conversão, com sonhos e visões, né, com Jesus, eu não conheço nenhuma história, nenhum testemunho em que apenas o sonho ou a visão com Jesus de Nazaré foi suficiente para levar aquela pessoa ao conhecimento do Evangelho. Eu não conheço, eu nunca ouvi. Eu sei sim de pessoas, várias pessoas que tiveram sonhos e visões, experiências visíveis com Jesus e esperaram 1, 2, 10, 30 anos, até que alguém lhes explicasse quem é o homem de branco na visão ou no sonho. Todas as vezes que eu sei de alguém que se converteu a Jesus e teve um sonho e visão, nunca está excluída a figura ou de um mensageiro ou das escrituras sagradas. Em todas as histórias, sempre tem a palavra de Deus ou um mensageiro. Alguém que pregue, alguém que explique o Evangelho para aquela pessoa que teve aquela experiência com Jesus. Ou seja, não se engane. Isso que Jesus está fazendo em povos não alcançados não anula a nossa responsabilidade de, como discípulos de Cristo, obedecer a sua ordem de anunciar o Evangelho até os confins da terra, porque pode parecer antagônico. Perceba, se Jesus está aparecendo para o povo, quer dizer que a gente não precisa ir lá pregar, afinal de contas, eles são muçulmanos, vão matar a gente, para que eu vou lá? Deixa Jesus fazer o dele. Não faz sentido. E eu quero que a gente pense nessa noite, onde é que a gente está metido, onde é que a gente está enfiado, que momento é esse que a gente está vivendo? E qual é o seu papel? Eu quero ser muito pessoal nessa noite. Qual é o seu papel nisso que Deus está fazendo, desde muito tempo, para que o seu reino seja estabelecido de maneira definitiva e irrevogável? Eu quero, por favor, pedir a você que você abra a sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos reler uma história que você certamente conhece, mas eu quero destacar aqui um aspecto muito interessante a respeito de Jesus e como ele pensa, como ele vive. João capítulo 4 é um capítulo muito bacana, eu gosto demais desse capítulo. É um capítulo inteiro, praticamente todo, na verdade, né? 42 versos dedicados àquela que nós chamamos de história da mulher samaritana. Só para te contextualizar, Jesus ele está saindo da Judéia, que fica no sul de Israel, rumo à Galileia, que fica no norte. Só que entre a Judéia e a Galileia, a partir do século 3 a.C., cria-se uma região chamada Samaria. Essa região tem, né, como cidade principal, né, a própria Samaria, que é a capital do reino do norte de Israel, lá na divisão, né, 800 anos antes, quando Salomão, depois, né, da morte de Salomão, o reino de Israel é dividido. Existe uma rixa entre os judeus, as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, que rompem com as 10 tribos do norte, cuja capital é Samaria. A partir do exílio, do exílio do reino do norte, a partir do ano 702,
existe um grande problema relativo à miscigenação. E aí, ao longo dos séculos, os judeus, o pessoal do sul, passa a considerar os samaritanos como, por serem, segundo eles, mestiços, e por ter uma série de divergências históricas, os judeus odeiam os samaritanos e os samaritanos odeiam os judeus. Eles não se dão. Por causa disso, esse território chamado agora, nos tempos de Jesus, de Samaria, se torna um lugar proibido para quem é do sul, se torna um lugar proibido para judeu. Então, se você é judeu e você quer ir do sul, da Judéia, para o norte, Galiléia, você não passa por dentro de Samaria, você dá a volta. Por quê? Porque os samaritanos são imundos, inclusive eram chamados de cães, pejorativamente pelos judeus. Jesus parece andar na contramão desse negócio. Ele vai subir, né, da Judéia para Galiléia, e ele não dá volta nenhuma. Ele entra mesmo, para, e ali a gente vê que ele, na cidade de Sicar, ele para, ele se planta ao lado de um poço. Intencionalmente. Ele sabe o que vai acontecer. Vem uma mulher, rola aquele diálogo entre ela e ele, ela não gosta dele, ele não afrouxa, ele chega junto e fala: me dá um pouco dessa água. Mas você é judeu? E eu sou samaritana? Um homem judeu pedindo água a uma mulher samaritana? Você está mal, hein? Aí Jesus fala assim: se você soubesse quem te pede água, você lhe pediria, ele te daria água da vida. A mulher começa, peraí, isso não é um qualquer. E aí você conhece a história. No final, a mulher sai desesperada, porque afinal de contas, ela é a primeira pessoa para quem Jesus fala claramente que ele é o Cristo. Ela sai correndo rumo à cidade, ela está fora, né? O poço fica fora da cidade. Ela corre para dentro da cidade e começa a contar para todo mundo o que aconteceu. A cidade fala assim: não, a gente tem que ver esse negócio. Sai todo mundo, praticamente todo mundo da cidade, e volta para o poço onde Jesus fica lá. Os discípulos saíram para poder comprar comida. Quando eles voltam, eles acham aquele alvoroço todo, aquele monte de gente que saiu da cidade agora. E você imagina a felicidade, imagina a cara boa de Jesus. Tendo tido aquele diálogo fantástico com a mulher, ela se torna uma missionária instantaneamente, vai, conta para a cidade entra em polvorosa, sai, e agora ele está conversando com as pessoas da cidade, ele vai ficar 3 dias ali, pregando o evangelho, e quase toda a cidade se converte. Você imagina a alegria de Jesus quando os discípulos chegam. Os discípulos são judeus, eles estão meio assim: nossa, Jesus agora está cercado por esse bando de samaritanos. E assim, eles estão preocupados, não tanto com o que está rolando, eles estão, aspas, preocupados com Jesus, por assim dizer. E aí eles perguntam, eles dizem: mestre, por favor, come. Eu não sei o que Jesus estava fazendo, mas ele devia estar assim, feliz da vida no meio do povo. Ele vira para os meninos e fala assim: meninos, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Vamos ler esse verso? Olha que legal. Verso 31 do capítulo 4 de João. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém lhe trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Palavra do nosso Senhor. A vida é muito simples, irmão. A vida é muito simples. A gente que a complica. A vida de Jesus é um modelo de uma vida simples que você e eu precisamos seguir. E por que a vida de Jesus é simples? Porque ele tem um objetivo e um objetivo só. O objetivo da vida de Jesus é fazer a vontade do Pai dele. E perceba que Jesus é um exemplo em todas as áreas da vida.
Porque quando a gente olha para ele, a gente pensa, Jesus é um pregador itinerante, ele sai por aí pregando o reino de Deus. Eu não posso, por quê? Porque eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso. Não dá para seguir o exemplo de Jesus tão de perto. Ora, é claro que dá. Você precisa lembrar que Jesus era um profissional como você um dia... Jesus foi um profissional como você é. Durante, sabe Deus quanto tempo, ele aprendeu o ofício a gente chama de carpintaria, não era bem assim, com o seu pai. A palavra no grego é tekton, e que isso quer dizer que é alguém que trabalhava com as mãos, provavelmente com pedra, não com madeira. Provavelmente Jesus era alguém que trabalhava com estrutura de casas, era um trabalhador braçal. Ele trabalhou para poder angariar o seu sustento durante algum tempo, mais de uma década. Aos 30 anos de idade, ele se dedica especificamente a pregar o evangelho. Mas repara que desde pequeno, desde os 12 anos de idade, Jesus tem um objetivo muito claro na vida. Eu tenho que estar aqui, vocês estão me procurando por quê? Ele diz aos pais. Vocês não sabem que eu tinha que estar na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Repare que o pai tem a paixão de Jesus, o amor da vida de Jesus, é o pai dele. E é esse amor que faz com que Jesus defina objetivos muito claros para a vida dele. Qual que é a comida, a coisa mais importante? Repare, na cultura judaica, comer é uma coisa muito importante. Para todo mundo comer é importante, porque se você não come, eventualmente você morre. Jesus pega a comida, que é a coisa mais importante para a subsistência de um ser humano na terra, e ele equivale a comida a fazer a vontade do Pai. Tipo assim, eu vivo de fazer a vontade do meu Pai. Eu vivo de cumprir o seu desígnio. Eu vivo para terminar a missão que Ele me confiou. Jesus tem um objetivo muito claro na vida, e é por isso que a vida dele é simples. Ele não está cocheando entre vários caminhos. Ele não está estudando várias possibilidades. Quando você compara a vida de Jesus nesse sentido com a nossa vida, você percebe que às vezes a nossa vida se complica porque nós não temos um objetivo claro. A gente até diz que ama a Deus, mas esse amor a Deus é dividido com o amor por uma carreira, com o amor pelo dinheiro, com o amor pelo conforto, com o amor pela estabilidade, com o amor pela segurança. É dividido com um amor pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Mas não é certo amar os filhos? É óbvio, mas você ama Deus acima de absolutamente todas as coisas. O risco, meus irmãos, é que, como alguém disse na história da igreja, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O que isso quer dizer? Você e eu somos capazes de pegar qualquer coisa que Deus nos deu como bênção e transformar aquilo no centro gravitacional da nossa vida, viver em função daquele negócio, e aquilo, em vez de bênção, se transforma num ídolo. Algo ao que a gente recorre em busca de uma satisfação que só Deus pode nos trazer. Jesus não era idólatra. Jesus tinha muito claro qual era a prioridade da vida dele. Era fazer a vontade do Pai. O teto de Jesus era o teto que o pai dele fez. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas pense num cabra feliz. Pense num sujeito que vivia de bem com a vida. Pense num sujeito livre. Gente, Jesus é tão livre que ele não se prende a nenhum sistema. Ele não depende de absolutamente nada. Mas tem uma coisa muito interessante. Jesus é tão livre quanto ele é liso. Jesus é um sujeito que vive liso. Ele está feliz. Jesus é muito bacana, gente, porque olha só. Ele, no dia que chegam para ele e perguntam, é lícito pagar imposto a César? O que ele fala? Tem uma coisa que ele fala antes disso, é muito importante. Me dá uma moeda. Por que será que ele pede uma moeda? Porque eu acho que ele não tinha. Talvez o Judas tivesse. Caba nojento.
mas ele não tinha. Aí tem uma outra situação que eu acho maravilhosa, essa é melhor ainda. Os caras chegam para o Pedro e falam assim: Pedro, seu mestre paga imposto do templo? Aí o Pedro, paga, e vai para casa, vai atrás de Jesus. Quando ele entra em casa, Jesus, imagina a cara do Pedro. Pedro entra em casa, Jesus fala: oi Pedro, beleza? Escuta, quem é que paga imposto? O filho ou o escravo? Oi Pedro, como é que você sabe que eu vou te falar sobre isso? Pedro, faz o seguinte. Pedro fala: é o escravo, porque o filho, né? Mas faz o seguinte, Pedro, para não te encherem mais a paciência, olha Jesus, vai no mar, pesca um peixe. Quando você pegar o peixe, você abre a boca do peixe, vai ter 2 moedas lá dentro. Aí você pega as moedas na boca do peixe, vai lá no templo e paga o imposto, por você e por mim. Tá aí um cabo liso. Outra coisa bacana de Jesus, ele gosta de comer. Já viu? Jesus gosta de festa, cara. Jesus só anda com pobre. Quando você vê Jesus com rico, é porque ele está na casa do rico comendo. Pode ver. Pode ver. Jesus está com o pobre, com o doente, com o marginalizado. Mas quando chamam para uma festa, ele vai e leva a geral junto com ele. Era mó preju. Aí senta, está lá comendo e tal, de repente, chega uma mulher, por exemplo, né, quebra o vidro de perfume nos pés dele, aí Jesus ensina enquanto come. Jesus ministra enquanto se diverte. Jesus ensina a gente a ser gente enquanto ele cumpre a vontade do Deus que o enviou. A vida de Jesus é extremamente simples. E o que a torna simples é o fato de que ele tem um objetivo na vida. Aqui ele está dizendo qual que era a dele. Eu tenho uma comida para comer. Uma só. Eu não como outras coisas, eu como uma coisa. Eu vivo disso aqui. Eu vivo de fazer a vontade do meu Pai que está no céu e de terminar a missão que ele me confiou. Ponto. E ele não está te pedindo ou me pedindo para fazer algo maior do que ele fez. Se ele podia viver desse jeito, e ele é o nosso exemplo, é porque você e eu podemos viver disso. Viver de fazer a vontade do nosso Pai. Mas e meus filhos? Eu não estou falando que você tem que largar seu emprego, nada disso não. Às vezes vai precisar, mas até que ele mande. Você precisa entender que a sua profissão é meramente um desdobramento da sua vocação. Você precisa entender que os dons, habilidades e talentos que Deus te deu servem para abrir portas para você testemunhar em lugares onde nós pastores, talvez não vamos chegar. Você não é um professor cristão, um enfermeiro cristão, um motorista cristão. Você não é um trabalhador do comércio que é cristão. Você é um cristão professor. Você é um cristão trabalhador do comércio. Você é um cristão motorista. A sua identidade primária não é o que você faz, é quem você é. E o quem você é determinado pelo fato de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Cara, isso tem que ser a prioridade da sua vida. É isso que tem que dirigir as suas decisões. E repara que quando a gente fala sobre essas coisas, geralmente a gente pensa em coisas ligadas à igreja. Cuidado, porque tem um monte de coisa que a gente inventa para fazer na igreja e a gente chama de ministério, mas não é. O Novo Testamento usa esse termo, ministério, e tem um significado neotestamentário para a palavra ministério. O que a gente faz? A gente arruma coisa para fazer dentro da igreja, a gente gosta de fazer aquele trem, e aí de repente a gente resolve chamar aquele negócio de ministério. Servir nas atividades da igreja é uma bênção, por favor, só que você tem que tomar muito cuidado. Eu vou dar um exemplo. Eu dou aula em seminário, em Belo Horizonte, eu dei aula no mesmo seminário durante 12 anos. Aluno do Brasil inteiro. O pessoal chegava, e aí eu, falando sobre dons e ministérios do Novo Testamento, eu perguntava: e aí, irmão, qual que é o seu dom? Qual é o ministério que o Senhor te confiou? Aí a pessoa responde assim:
o meu ministério é o louvor. Põe amor nas minhas palavras. Vocês mandam bem demais, viu? Foi tão legal. Deus abençoe vocês. Então põe amor nas minhas palavras. Louvor não é ministério. Nunca foi. Nunca vai ser. Ah, mas como é que você pode dizer um negócio desse? Uai, tá nas escrituras? Não tá. Ah, eu sou levita. Não. Primeiro porque você não é judeu. Segundo, porque levita, a gente acha que eles ficavam cantando o dia inteiro. É nada, irmão. Era trabalho pra caramba. Montar e desmontar o tabernáculo era trabalho que não era pouco. A igreja primitiva tinha que se reunir, não podia cantar em voz alta, que dirá ter uma banda. Já reparou que entre os dons ministeriais do Novo Testamento, música não está entre eles? Não estou dizendo que é desprezível, muito pelo contrário, que adoração maravilhosa na qual vocês nos conduziram aqui. Por favor, continuem fazendo isso. Só que isso se torna um problema quando, num mundo de quase 3,5 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus, você acha que o que Deus quer de você é que você ensaie uma vez por semana e toque ou cante uma outra vez no domingo. E isso é o seu papel no término da grande comissão. Não é. Dá um climão quando eu falo essas coisas. É ruim. Mas não fica triste, não. Teatro também não é ministério. Já que eu falei, eu vou falar tudo também. Calma. Mídia não é ministério. Evento não é ministério. Construir templo não é ministério. Eu conheci um pastor uma vez e falou assim: meu ministério é construir templo. Eu falei: só se for o diabo que lhe deu esse ministério. Construir esse espaço aqui, beleza, mas chamar isso aqui de templo não é legal. Né? Porque cada um mora na casa que fez, concorda? O João de Barro mora onde? Na casa que construiu, não é verdade? O coelho mora onde? Na toca que ele cavou. Você mora onde? Na casa que um homem ou você mesmo construiu. E Deus mora onde? Na casa que ele construiu, que não foi essa. Isso aqui não é templo, gente. Isso aqui não é altar. Esse lugar não é mais sagrado do que o coração de cada crente. Dia desses, os meninos chegaram para mim, falando sobre sexualidade. A gente trata muito abertamente esses negócios lá na igreja. Aí, um grupo de meninos mais velhos se reuniram e falaram: a gente quer ajudar os meninos mais novos a não se meter com pornografia, masturbação, essa coisa toda. Eu falei: cara, já pararam para pensar? Imagina se você estivesse aqui, sozinho, Wi-Fi ligado. A gente estava dentro do salão principal de reunião da nossa igreja, Wi-Fi ligado e tal. Você está com internet, tranquilo, ninguém está te vendo, as câmeras estão desligadas. Você assistiria um filme pornô no seu celular? O olho dos meninos assim: não, Márcio. Não, velho, imagina, cara, que é isso? Eu falei: por que não, irmão? Você está livre, está sozinho. Não, aqui dentro de jeito nenhum. Aquele choque, né? Aí eu falei: mas você faria? Eu já fez isso no seu quarto? Você me responder. Parece que fazer um negócio desse no quarto é menos abominável do que fazer isso aqui. Por quê? Porque nós sacralizamos o espaço, quando Deus sacralizou o coração. Jesus está vindo para dizer que Deus veio a nós e agora importa que quem o adora em espírito e em verdade. Jesus está sendo direcionado por uma missão, repara. É importante falar de qual missão Jesus está falando. Eu vou terminar a obra, a missão que o meu Pai me confiou. Isso é muito importante. Eu peço que você preste muita atenção no que eu vou fazer, no que eu vou falar com você agora. Repara, o Filho está em missão. Que missão é essa? A gente está falando sobre, né? Hoje a gente também teve a abertura de missões na nossa igreja. Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho para você onde é que você se encaixa nesse negócio todo. Se não fosse a queda do homem, lá em Gênesis 3, e se não fosse o trajeto que Deus resolveu fazer para trazer esse homem de volta para si, presta atenção, a Bíblia
Podia ter só 3 capítulos. Repare que Deus cria todas as coisas, Gênesis 1. Cria o homem, a mulher, está tudo bem. Então, em Gênesis 1 e 2, está tudo certinho, está tudo maravilha. Em Gênesis 3, o homem come da árvore do fruto do conhecimento do bem, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a coisa dá errado. E aí eles são expulsos da presença de Deus. Só que no próprio Gênesis 3, você vê uma coisa muito estranha. No verso 8, diz que o homem ouviu a voz do Senhor, que andava pela viração dos dias, e aí fugiu o homem e a mulher, e tentaram se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o verso 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem, dizendo: onde está você? Gente, a gente está falando de um Deus que é onisciente, ele sabe onde Adão está, mas ele está perguntando. É a primeira e a única vez na história da humanidade que você vê um registro sagrado que mostra um Deus que, em vez de esperar que o homem venha até ele, ele parte até o homem. Isso é assustador, porque quando você analisa as religiões criadas pelo homem, você vai ver que as religiões dizem para o homem o que ele tem que fazer para se reconciliar com a divindade, seja ela qual for. As escrituras sagradas nos trazem, no terceiro capítulo de Gênesis, o fato chocante de que Deus é que está indo atrás do homem, Deus está chamando o homem: onde está você? E é nesse mesmo capítulo que, sem que Adão peça, Deus promete que através do descendente da mulher o descendente da mulher seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e destruiria o mal. Em Gênesis 3, Deus abre um parêntese na história da humanidade e começa a escrever aquilo que os teólogos chamam de história da salvação. E o que é a história da salvação? É esse percurso que Deus está fazendo da mais alta glória ao mais baixo inferno, para poder, nesse percurso, pagar a si mesmo o preço pelo pecado que a justiça dele exige. E uma vez que esse preço seja pago, nós podemos ter novamente acesso, nós somos reconciliados com Deus. O Antigo Testamento conta essa história de Deus criando um povo para si a partir de Abraão, e por meio desse povo todas as nações da terra serão benditas, por meio do descendente de Abraão, do filho de Davi, da semente do descendente de Eva, que na plenitude dos tempos nasce de uma virgem de 14 anos de idade. Ele nasce, cresce sem pecado, e aqui a gente vê ele se encontrando com essa mulher em Samaria, falando: a minha comida é fazer a vontade do meu pai e terminar a sua missão. E qual é a missão do filho? Morrer. A missão do filho é ser oferecido como oferta pelo nosso pecado, é ser a consumação do sistema sacrificial do Antigo Testamento, é ser finalmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus sobe aquele monte em Jerusalém com o seu próprio Cordeiro imaculado, o seu próprio filho, mata-o sobre o Calvário, derrama o seu sangue, destrói o seu corpo, para que a sua ira seja saciada, para que a sua ira seja aplacada, para que a sua justiça seja cumprida. A pena está paga. A pena que era sua e minha foi paga por alguém que tinha crédito. Só que ele também derrota a morte 3 dias depois. Ele ressuscita no poder do Espírito Santo. Por 40 dias Jesus explica para os seus discípulos as coisas relativas ao reino de Deus. Aí ele fala: fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele vai para o céu. 10 dias depois, na festa de Pentecostes, você conhece, acontece Atos 2. O Espírito Santo desce sobre aqueles discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, e a partir dali, eles começam a falar, pregar as grandezas de Deus, nas línguas de pessoas que vinham de todas as nações debaixo do céu, estão reunidas em Jerusalém, e elas conseguem ouvir o Evangelho na sua própria língua. Repare que o Espírito Santo agora entra na jogada, se é que eu posso dizer um negócio desse, e o primeiro ato do Espírito Santo é um ato missionário. O primeiro ato do Espírito Santo não é fazer bombar o culto da primeira igreja batista em Tibiri 2, não é. O primeiro ato do Espírito Santo é traduzir as grandezas de Deus para a língua de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E naquele primeiro ato nasce a igreja com 3.000 conversões.
O Espírito Santo vai continuar a sua obra, e essa é a única razão pela qual nós estamos aqui hoje. Porque se não fosse a obra do Espírito Santo, você e eu certamente não estaríamos aqui. Nós não conheceríamos Jesus. Se existe uma igreja, se você é parte de uma igreja, relaxa, é porque o Espírito de Deus está em missão. O Espírito de Deus é um Deus missionário. E esse Espírito de Deus vai levar a missão de Deus a cabo. Ele vai levá-la à conclusão. E onde é que a gente vê essa conclusão? Apocalipse capítulo 21. Quando finalmente o diabo é derrotado, o mal é expurgado da existência, e agora o reino de Cristo é imposto sobre a terra. Fecha-se o parêntese da história, fecha-se a história da salvação, que começou em Gênesis 3 e encerra-se em Apocalipse 21, e Apocalipse 22, as coisas voltam a ser como elas nunca deveriam ter deixado de ser. Deus está novamente com os homens, não há barreira de separação. Deus é a luz dos homens, assim como era no Éden. Essa é a história que a Bíblia conta. Deus partiu em missão em Gênesis 3, conclui a sua missão em Apocalipse 21, e em Apocalipse 22 as coisas voltam a ser como elas nunca deveriam ter deixado de ser. Está claro isso? Perceba então que se não fosse a queda do homem e a missão de Deus, a Bíblia podia ter 3 capítulos. Gênesis 1, está tudo bem. Gênesis 2, está tudo bem. E Apocalipse 22, está tudo bem também. Concorda? Pode fazer isso. Porque você concorda. Porque faz sentido. Se você concorda, e você concorda, você vai ter que concordar também que se não fosse a queda do homem e a missão de Deus, a Bíblia podia ter só 2 capítulos. Gênesis 1 e Gênesis 2. Porque se a gente não tivesse caído, Apocalipse 22 não precisava ter sido escrito, concorda? Pode fazer assim, você concorda. E se você concorda comigo, e pode concordar, se não fosse a queda do homem e a missão de Deus, a Bíblia não precisava ter capítulo nenhum. Que se a gente não tivesse caído, Deus não teria partido atrás da gente. Se a gente não tivesse caído, a gente estaria como Adão e Eva, andando e conversando com o Senhor Deus no jardim. Não tendo, portanto, necessidade de um livro para apresentar para a gente um Deus que a gente conhecia face a face. Sabe o que isso quer dizer? Que esse livro aqui é um livro primeiro e primariamente missiológico. Esse é o livro da missão de Deus. Esse livro conta a história da missão de Deus. Sim, ele é a fonte da nossa teologia, tem que ser assim. Ele é a nossa regra de fé e prática, mas ele não foi concebido primeiro e primariamente para servir como um manual de como se viver uma vida moral. Ele foi concebido, ele foi preservado, ele foi revelado, ele foi registrado, ele foi preservado, infalível, imutável e inerrante, para contar a história do Deus que veio atrás de nós, do Deus em missão. Onde é que Jesus entra nisso? Ele está em missão, ele foi enviado pelo Pai para falar sobre o Pai, para convocar os homens ao arrependimento e para ser oferecido como pagamento pelos nossos pecados. Então repara, o Pai é um Deus missionário, o Pai é missionário, sim ou não? O Filho é missionário, sim ou não? O Espírito Santo é um Espírito missionário, sim ou não? A igreja é um resultado da missão de Deus e ela também é um instrumento da missão de Deus ao mesmo tempo. Porque repara, a igreja nasce como fruto da missão do Espírito e ela se torna o instrumento pelo qual Deus vai levar o evangelho até a todas as nações. A igreja é, portanto, um instrumento da missão. Então, em vez de dizer que a igreja tem uma missão, o mais coerente seria dizer que a missão tem uma igreja. Repare como a coisa fica muito mais simples quando você entende que o propósito da igreja não é ser um lugar simplesmente de bem-estar social. É super legal ter comunhão aqui, fazer uns negócios juntos, mas não é para isso que a gente existe. A gente existe para fazer com que essa cidade de Santa Rita, que esse estado da Paraíba, a gente nasceu para contribuir para que essa nação brasileira, para que esse continente latino-americano, para que esse mundo tenha a chance de ouvir o evangelho que transformou a nossa vida. É para isso que a gente está aqui, para mais nada, gente. Agora deixa eu te perguntar, se Deus é missionário, se a Bíblia é um livro missiológico, e se a igreja é um instrumento da missão, por favor me responda, por que raios você não teria um chamado missionário?
climão, né? A gente acha que chamado missionário é só para quem teve aquela experiência mística, sobrenatural, teve um sonho, teve uma visão, teve sei lá, sentiu um quentinho no coração, sei lá. Cara, a humanidade é dividida apenas em 2 grupos. E eu preciso que você preste atenção para você saber em qual grupo você está. Só tem 2 tipos de pessoas na humanidade. Aqueles que têm chamado missionário e aqueles que ainda são campo missionário, porque ainda não se converteram ao Senhor Jesus de Nazaré. Eu vou repetir. A humanidade está dividida em só 2 grupos. Quem tem chamado missionário e quem ainda não se converteu a Jesus de Nazaré e, portanto, é campo missionário. Precisa ser ganho para Jesus, porque no dia que é ganho para Jesus, já passa a fazer parte desse contingente missionário que ele chama de igreja, que serve para levar a sua mensagem até os confins da terra. Então deixa eu perguntar aqui, quem aqui tem chamado missionário? Levanta a mão, por favor. Não, tem um monte de gente que não tem, pastor. Vamos fazer um culto evangelístico depois, daqui a pouco. Quem tem chamado missionário? Levanta a mão para eu ver. A pergunta não é se você tem um chamado, porque você cantou aqui. Eu ouvi. Crente não mente. Só quando canta. Já viu? A gente está com culto missionário na igreja. Aí a galera do louvor vem aqui, serve a gente, lindo. Aí a gente grita assim, chora, o crente chora, né, gente? Chora, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Não tem coragem de falar do evangelho para um colega de trabalho ao longo da semana. O crente não mente, só quando canta. Geralmente eu só prego uma vez nas igrejas. Ninguém me chama de novo. E eu quero terminar de estragar a sua noite, destacando o fato que nesse culto, no qual eu me senti tão bem, que culto bacana, gente, coisa mais linda. Eu falei, nossa, que delícia, eu chorei ali também. A gente enfatizou em diferentes momentos uma verdade que é uma excelente notícia para nós. O rei está voltando. Ali está escrito, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é uma excelente notícia. Esse é um belo clamor para nós. Para quem está perdido, isso é uma péssima notícia. Para quem nunca ouviu, aquela oração não faz o menor sentido. Enquanto nós estamos gritando por aí, por aqui, que a gente tem um chamado, que a gente é livre em Cristo, enquanto a gente canta, e por favor continuemos a cantar, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, 3 bilhões e 200 milhões de pessoas nem sequer ouviram a mensagem, uma vez sequer. Nos 4 cantos da terra, há povos não alcançados. E um povo não alcançado é um povo em cujo território não existe uma igreja forte o suficiente para evangelizar aquele próprio povo e que, por causa disso, precisa de ajuda missionária estrangeira urgentemente. Porque nós estamos falando de pessoas que nasceram, cresceram, tiveram filhos, netos e bisnetos, envelheceram e morreram sem saber que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é imoral.
A vida de Jesus é simples. Ele tem uma comida para comer, fazer a vontade do Pai dele, terminar a missão que ele lhe confiou. Deixa eu te perguntar, qual foi a missão que o Pai te confiou? Você sabe? Que lugar ela está ocupando na lista de prioridades da sua vida? Ou sua vida está complicada demais, com um monte de coisas nas quais você se emaranhou? Paulo fala a Timóteo, nenhum soldado que foi arregimentado, nenhum soldado, em combate, ou que foi chamado para o combate, se embaraça com coisas dessa vida, porque ele quer agradar aquele que o arregimentou. Às vezes, gente, a gente tem tempo para fazer um monte de coisa na igreja. Estava fazendo os cálculos, lá na nossa igreja, um crente médio gasta entre 9 e 12 horas com programações da igreja. Culto, curso, escola dominical, o que você quiser. O que é uma boa coisa, não tem nada de errado. Mas me chama a atenção que, apesar de a gente gastar lá na igreja entre 9 e 12 horas envolvidos com programações na igreja, quando eu pergunto para algumas pessoas, você está fazendo discípulos? A resposta geralmente é, não tenho tempo. A gente tem tempo para se envolver com tanta coisa na igreja, mas a gente não tem tempo para fazer a única coisa que Jesus nos mandou fazer? Discípulos. Nossa agenda está em pecado. O que difere um cristão nominal, que é crente da boca para fora, de um verdadeiro discípulo de Cristo, não é o quanto ele se envolve nas programações da igreja, mas o quanto ele está envolvido em fazer discípulos. Sem medo de errar. E discípulo não se faz de trás de um púlpito. Discípulo não se faz na sala de escola dominical. Discípulo se faz ao redor da mesa. Discípulo se faz no dia a dia. Discípulo se faz antes mesmo que a pessoa se converta a Jesus. Jesus discipulou um bando de não convertidos durante 3 anos. Qual é a sua comida? O que você está comendo? Do que você está se alimentando? No que você está plantando o seu tempo, seus dons, seus talentos, seus dias? Quais são os seus planos para os poucos anos de vida que te restam nessa terra? Qual tem sido a sua comida? Qual é a missão que o Pai te confiou? Você pode saber o que você quiser nessa vida, você pode saber seus planos, você pode ter resposta para tudo, mas se você não tiver resposta para essas 2 perguntas, qual é a sua comida e qual é a missão que o Pai te confiou, meu irmão, eu temo que você não saiba nada do que realmente importa, do que realmente vai fazer diferença na eternidade. Faça a vida simples. Abrace a missão que o Pai te confiou. Se você não sabe qual é, descubra. Não tem muita clareza? Vai fazer discípulos. Vai ganhar gente para Jesus. Passe a incluir no seu orçamento oferta missionária. Não só nas campanhas. Sustentar missionários tem que fazer parte do nosso orçamento. Ah, mas eu já dou o dízimo. Parabéns. Quer uma estrela no seu caderno? Eu já dou 10%. Lembra de Jesus? E a pergunta, é certo pagar imposto a César? Você lembra o que ele responde? Me dá uma moeda. E aí ele fala assim, de quem é a efígie, de quem é o rosto, a semelhança, a imagem que está gravada na moeda? O pessoal responde, do César. Aí Jesus manda, então dá para o César o que é do César e dá a Deus o que é de Deus. Imagina a cara de bocó que o pessoal ficou. Tipo assim, o que isso quer dizer? Ora, simples.
Jesus é muito visual, ele é muito material, ele dá exemplos, é a dracma perdida, é a semente de mostarda e por aí vai. Ele pega a moeda, porque talvez o povo tenha dificuldade de entender, então ele resolve desenhar para o povo. Olha isso aqui, de quem é a cara nessa moeda, de quem é a imagem, de quem é a semelhança nessa moeda? É do César. Ora, se tem a imagem, a semelhança do César, pega o que tem a imagem e semelhança do César e dá para o César. E pega aquilo que tem a imagem e semelhança de Deus e dá para Deus. O que tem a imagem e semelhança de Deus? É os 10% do seu salário? Responde para mim. É os 10% do seu salário que tem a imagem e semelhança de Deus? O que tem a imagem e semelhança de Deus? Não, pessoas é gente demais. O que tem a imagem e semelhança de Deus? Nós é gente demais. O que tem a imagem e semelhança de Deus? Eu. Jesus não quer ser os 10%. Jesus não está refém do seu dinheiro ou da sua generosidade ou falta dela. O segredo aqui, irmão, é o coração. Porque no dia em que Jesus tiver todo o seu coração, seu dinheiro vem junto. Abrace a missão de Deus. Ou então, boa sorte em conseguir alguma causa que preste para te dar ânimo para levantar todos os dias e trabalhar. Viver para pagar contas, para comprar coisas boas, para viajar, é fútil demais. O seu propósito é muito maior do que você. Cuidado com a comida que você come. Cuidado com os objetivos que você estabelece. Faça como Jesus. Que a sua comida seja fazer a vontade do seu Pai e terminar a missão que Ele te confiou. Simples, não é? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu exemplo, pela Tua ordem que faz valer a pena a nossa vida. E a gente pede que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos chacoalhe, o Senhor abra-nos os olhos, faça cair as escamas dos nossos olhos e perceber, ó Deus, o que é fútil na nossa vida, mas que está ocupando ocupando lugares tão nobres no nosso coração. Se existem ídolos no nosso coração que estão nos travando a caminhada, nos impedindo de viver plenamente a Tua vontade na Tua missão, de cumprir o chamado que o Senhor nos fez a todos nós, de sermos uma igreja que é propriedade da Tua missão e não que apenas que realiza alguma ou outra atividade evangelística. Por favor, perdoa-nos e em nome do Senhor Jesus, dá-nos olhos que vejam, ouvidos que ouçam, pés que vão e obedeçam. Muito obrigado por esta igreja. Obrigado, Deus, pela visão dos líderes, dos pastores. Obrigado, Senhor, pelas congregações, pelos avanços missionários, pelas ofertas para missões, pelas campanhas de missões. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado os Teus filhos nesta igreja e feito dela uma comunidade vibrante. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os encha ainda mais de zelo missionário. Que cada irmão, cada irmã aqui seja movido pelo mesmo amor que motivou Jesus ao longo de sua caminhada e que o nosso coração se renda em obediência à Tua ordem de ir e fazer discípulos. Simples assim. Por favor, nos ajuda a viver vidas simples, com objetivos claros e propósitos eternos. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Quantos foram abençoados nessa noite? É bem verdade que quando nós participamos do culto, né, venhamos adorar a Deus e ouvimos Deus falar aquilo que, né, gera expectativa em nós, ou que move os nossos corações enchendo de alegria, de, né, nos impulsionar para algo. Muitas das vezes nós dizemos assim: eita, eu fui abençoado nessa noite de uma forma assim mais clara e segura. E quando Deus fala de formas diferentes, assim como nessa noite, a tratar os nossos corações para identificar aquilo que nós estamos fazendo para Deus, ou para movermos da nossa zona de conforto, talvez a gente diga assim, né? Deus falou comigo, eu fui abençoado. A gente não fala com tanto vigor como em outras situações. Mas é o Deus da obra. Ele trata tudo no seu tempo e da forma que Ele quer. Ele não relaxa. E é verdade que nós temos que, assim como o pastor pregou nessa noite, identificar em qual posição nós estamos. Aonde nós estamos inseridos? Dentro daqueles que estão envolvidos na missão, ou aqueles que estão para ouvir da missão, da mensagem? Queridos, o nosso Deus que nos chamou, Ele não deixa com que a sua obra ela relaxe. Ao tempo dele, e em todo o tempo é o tempo dele, Ele cuida com zelo. E se você ouviu e entendeu essa mensagem nessa noite, sobre como está a sua vida diante da missão e como missionário, como vocacionado de Deus, que Ele possa tirar todas as suas dúvidas e fortalecer os seus passos e coração para se dedicar mais à obra do Senhor. Não é a obra desta igreja, aos pastores, pastor Evandi, a líderes, mas ao Senhor. Mas ao Senhor. Porque existem pessoas aqui, vizinho, seu vizinho, dentro do seu trabalho, na sua escola, precisando que você use a sua identificação de cristão para levar a paz e a segurança a qual você tem dentro do seu coração, que é Jesus, a essas pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agradecer ao pastor Maisel mais uma vez pela sua disponibilidade. Nós ficamos muito felizes por a aceitação do convite, o qual foi feito. Tenho certeza que voltará outras vezes, em nome de Jesus. Amém? Voltará outras vezes, sim, né? E nós, como igreja, ficamos felizes por podermos termos como igreja irmã e a IEB, pastor Munguba, né? Pastor do nosso pastor Evandi. Nesses dias que aqui nós estaremos trabalhando sobre missões, começamos hoje com o pastor Maisel, semana que vem estaremos com o pastor Júnior Meireles, e no encerramento estaremos com o pastor Daniel Mota, todos da Igreja Evangélica Batista ali em Jaguaribe, uma igreja missionária que tem trabalho espalhado em todo o campo paraibano, né, além do Brasil. Então, nós temos que estar colocando diante de Deus e querer absorver e praticar todos os ensinamentos os quais Ele tem preparado para nós, em nome de Jesus. Ao final, irmãos, nós teremos ali uma cantina, tá certo? Onde você pode se deliciar com aquilo que estará sendo servido e investir no reino em nome de Jesus. Durante todo o mês, a partir da próxima semana, nós teremos
os jantares missionários, né, nas terças e quinta-feira. Terças e quinta-feira, né? Terça tem escola bíblica, então terá o jantar missionário. Quinta-feira tem reunião dos departamentos, terá o jantar missionário. E também estará funcionando o brechó. Se você tem um sapato em condições, né, de uso, uma roupa, você traz, entrega aos departamentos da MCM e o SMHB, e eles estarão organizando o brechó, que será vendido por um precinho, né, bem acessível, e o dinheiro arrecadado será investido em missões. Tá certo? Então, eu acredito muito que você tem uma peça em seu guarda-roupa que você não está usando, então traga, para que a obra do Senhor, a obra missionária, ela possa continuar sendo abençoada em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé? O jantar começa quinta-feira, tá certo? Quinta-feira, não na terça, mas na próxima quinta-feira o jantar começa, tá bom? Terça-feira escola bíblica normal, mas sem o jantar e o brechó ainda funcionando. Mas na quinta-feira começa em nome de Jesus. Vamos orar? Coloca a sua vida, a sua família diante do Senhor. Nós te louvamos, Deus maravilhoso, pelo teu cuidado especial sobre a tua igreja, mas acima da tua igreja, Deus, a tua obra, todo o teu amor, Senhor, em se preocupar em providenciar todas as coisas para que, ó Deus, o homem possa ser encontrado e resgatado deste mundo, trazido à tua presença novamente. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nunca deixou de nos amar e cuidar de nós. Deus, o Senhor é o Deus das missões, o Senhor é aquele que nunca nos abandonou, Senhor, nem nunca nos rejeitou, e por isso nós estamos aqui. O maior exemplo, Deus, é todo o cuidado e dedicação do teu Filho Jesus, em olhar para todos com um olhar de misericórdia, independente de raça, de tribo, de nação, ó Deus, de judeu, grego, Senhor, samaritano, branco, negro. O amor foi soberano sobre todas essas questões, e será eternamente, e isso nós precisamos, Deus, ter em nossos corações, para que possamos fazer a tua obra em tempo e fora de tempo, e alcançar, ó Deus, aqueles os quais assim o Senhor queira, nos disponibilizando apenas para fazer a tua vontade e não a nossa. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor a cada dia possa nos ajudar. Nós somos, ó Deus, limitados, mas o Espírito que habita em nós é aquele que nos faz, ó Deus, impulsionarmos a fazermos a tua obra, a pregar o teu evangelho. Então, tira-nos das nossas zonas de conforto e nos faz, ó Deus, sermos luzes e sal para este mundo, para dar, Deus, claridade e para dar gosto à vida das pessoas através da pregação do teu evangelho. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nos dá, ó Deus, uma semana em tua presença de paz, guia nossos passos, vai à frente de todas as nossas decisões, ó Deus, das necessidades de porta de emprego, de saúde. Deus, nos ajuda em tudo. E segundo, Deus, a tua vontade, Deus, nos faz alcançar as bênçãos necessárias, não aquelas que queremos, mas as necessárias segundo a tua vontade, para que vivamos com o suficiente para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, guia-nos em tudo e ilumina as nossas mentes para estar buscando a cada momento fazer a tua vontade. Esta é a nossa oração, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus repose sobre essa igreja, repose sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Fala com seu irmão, não saia nas carreiras, né? O abençoe também, em nome de Jesus.